Sou o pastor Eduardo, da Igreja do Nazareno, Jardim São José. Estamos ali no bairro São José há 17 anos, onde eu e minha esposa Adriana está aqui comigo hoje, iniciamos um trabalho, na verdade missionário. Eu já estava no seminário, tinha o chamado de Deus para servi-lo, mas a minha intenção em ingressar no ministério era outra. Meu pensamento era, quando eu me aposentar, eu vou então servir o Senhor como pastor, se esse for o chamado desejo dele. Mas a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os nossos caminhos, os caminhos do Senhor. O Senhor nos envia ali no Jardim São José, e nós começamos com 2 pessoas. Começamos literalmente numa ocupação, com 2 pessoas, eu e a Adriana. Hoje nós temos 2 filhos, um com semana que vem 16 anos, o Giovanni faz parte do ministério, por isso não está conosco o pastor Clésio. Tem um filho de 10 anos também, que por este fato de eu não sair muito, quando eu falo, olha, o papai vai pregar na igreja, pai, eu quero ficar aqui, porque aí tem a programação do cultinho, enfim, mas uma outra oportunidade, eles vão estar conosco, e nós estamos lá servindo o Senhor com muita alegria em nosso coração, amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, Gênesis capítulo de número 4, Gênesis capítulo de número 4, versículo 1 em diante. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga escola dominical. Bênção, escola dominical. Vamos lá. Assim diz a santa e poderosa palavra de Deus. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. E da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo seja contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama na terra a mim. És agora, pois, malditos por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Até aqui, que Deus nos use e que o Espírito do Senhor fale ao nosso coração hoje à noite, no nome de Jesus. Amém. Eu perguntei ao pastor Jonas se tinha um tema para nós compartilharmos aos irmãos hoje à noite. E ele não me deu tema. E eu disse para ele, irmão, geralmente quando nós vamos num lugar nós recebemos um tema, porque a direção que Deus dá a uma igreja local, o pastor, eu falei para ele, então nós vamos orar. E orei, portanto, Senhor, qual é a mensagem que nós podemos trazer para abençoar o povo? Não é mensagem de exortação. Exortação quem faz é o pastor de vocês. Mas hoje à noite Deus colocou no meu coração uma mensagem de edificação. E uma mensagem talvez que sirva como alerta para todos nós. Que Deus fale conosco hoje à noite em nome de Jesus. Nós viramos o ano, nós aqui campineiros, com uma notícia que na verdade chocou não apenas nossa cidade, mas chocou o mundo inteiro. Quando um homem, ele literalmente perde a cabeça, invade a residência onde estava sua ex-esposa, seu filho e muitos parentes. O bairro aqui de Campinas, próximo de Souza, se eu não me engano.
E de repente ele perde a cabeça e faz aquilo que todos nós sabemos que fez, e a notícia então pega todo mundo de surpresa. E às vezes nós perguntamos: meu Deus, por que uma coisa dessa? Tentamos achar resposta para um negócio desse. E hoje a minha meditação com os irmãos é esse tema: cuidado para você não perder a cabeça. Ao longo da história nós conhecemos muitas pessoas que perderam a cabeça. Às vezes uma fração de segundo, ou por um temperamento não controlado, vamos dizer assim, ou por uma decisão errada, acabou colocando tudo a perder. Eu já conheci pessoas assim, pessoas que pudemos aconselhar, pessoas que perderam tudo, porque um dia perderam literalmente a cabeça. Perder a cabeça é perder a razão. Perder a cabeça é perder o temor. Perder a cabeça é trair a própria consciência. É perder o juízo, literalmente. Para Caim, perder a cabeça significou perder a alegria de servir a Deus. Porque o Senhor fala para Caim: por que andas irado? E por que o teu semblante caiu? Por que está triste, Caim? Caim, ele perdeu a alegria de servir ao Senhor. Para ele, perder a cabeça significou perder o temor, e temor significa respeito a Deus. Não é medo de Deus, é respeito à sua palavra, é respeito aos seus mandamentos. Caim, mesmo depois de matar o seu próprio irmão, teve a coragem de ser estúpido com Deus. Teve a coragem de ser arrogante com o próprio Deus. O Senhor disse para ele: onde está Abel? Deus sabia o que tinha acontecido. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Deus é onipresente, Deus vê todas as coisas. E o Senhor, de uma forma tão amorosa, ainda querendo ministrar o coração com uma pergunta a Caim. E ele então: acaso eu sou tutor do meu irmão? Eu sei lá onde está meu irmão. Além de mentir para Deus, ele perde o temor de se reportar assim com o próprio Deus. E ele tinha o privilégio de ouvir a voz de Deus. Olha só o privilégio que ele perdeu. Por perder a razão, por ficar bravo, por algo que ele mesmo tinha feito. E por último, ele perde a presença de Deus. A Bíblia diz que ele retirou-se da presença do Senhor. Retirou-se Caim, no versículo 16, da presença do Senhor para andar errante pela terra. Meu Deus, tudo isso porque ele perdeu a sua cabeça. E perdeu tudo, porque perdeu a cabeça. Quem gosta de futebol aqui? Quem gosta de futebol? Eu sou, se deixar, irmãos, é um negócio que eu preciso me controlar. Aliás, a igreja ficou linda, hein? Ficou muito bonita, pintada, né? Me dá liberdade aqui para descontrair um pouco, né? O irmão Zé, conheci durante os dias que a gente veio aqui. Irmão Zé, pastor Clésio, conhecia a pastora Débora hoje. E quando a gente pega intimidade com alguém, a gente começa a brincar. E eu vim umas 3, 4 vezes aqui já. E aí eu falei: ô Jonas, a cor da igreja precisa mudar, irmão. Verde. Numa cidade onde está estabelecido o melhor time do Brasil. Eu falei: amigo, por favor, cara, vai, vamos, dá um negócio, dá um jeito, né? Não é, irmã? Ela já, né? E aí eu cheguei aqui e falei assim: olha só que o negócio começou a fluir. A placa já é preta. Né? Eu gostei desse negócio. Tem umas faixas. Eu estou gostando desse negócio aqui. Mas eu gosto de futebol. E Copa de 2006. Lembra-se da final da Copa? Onde um dos melhores jogadores da história, Zinedine Zidane, literalmente perdeu a cabeça. No jogo final, lembra? O último jogo contra a Itália. Ele já havia sido campeão em cima do nosso país, 98. Já tinha sido eleito o melhor jogador do mundo por 2 vezes. Estava fazendo uma excelente Copa. Chega na final, o zagueiro da Itália, Materazzi, começa a irritá-lo, a instigá-lo,
e depois nós sabemos o que ele fez, ele começou a irritá-lo, falando da irmã do Zidane, começou a irritar, coisa de futebol, para quem gosta, tentando fazer aquele homem perder a cabeça. E o que ele faz? Literalmente, ele dá uma cabeçada na barriga daquele rapaz e é expulso. Perde a Copa. Poderia ficar na história como jogador francês que ganhou 2 Copas literalmente para o seu país. Mas por uma fração de segundo, ele perde a cabeça. E consequentemente, faz com que sua equipe perca a Copa do Mundo. Mais recente, também ligado ao futebol, ligado ao mundo esportivo, um goleiro que já estava acertado com o técnico da seleção brasileira que ele ia ser convocado. Estava com um pré-contrato para ir para a Europa, para a Itália. O goleiro Bruno. Ele perde a cabeça por causa de uma pensão que a mulher com que ele teve um filho o cobrava. E a história nós sabemos o que aconteceu. Mata-se a mulher e esse rapaz perde um futuro brilhante pela frente e está preso até hoje. Tudo isso porque perdeu a cabeça. Falava hoje com minha esposa que um jovem que estava na igreja e chamei para trabalhar comigo, investi, e a mãe dele chegou de Caraguatatuba esses dias, visitando ele numa cela de uma prisão. Ele se envolveu com pessoas erradas e foi transportar para o litoral uma quantidade muito grande de drogas. A polícia pega, tráfico internacional, primeira vez que ele é preso, se desviou dos caminhos do Senhor. O mínimo é de 20 anos, acho que 22 anos é a pena, mas de acordo com a legislação brasileira, se com essas recorre daqui, mínimo 6 anos, um jovem de 19 anos de idade. Tudo isso porque teve um momento em que perdeu a sua cabeça. Poderíamos dar vários exemplos de pessoas que, por alguma circunstância, alguma coisa que aconteceu na vida, também perdeu a cabeça. Eu conheci um pastor, um homem de Deus, um homem que influenciou muita gente, um homem bem-sucedido em sua área de trabalho, um homem com uma família linda, abençoada. Ele também, nós não sabemos o porquê, houve um momento em que ele perdeu a cabeça, e perdendo a cabeça, perdeu família, perdeu o ministério, perdeu a direção de Deus, e perdeu muitas coisas. Há um jovem que ficava perto da nossa igreja ali, nas Amoreiras. Nós estamos ali na Santos Dumont. Se você descer a Santos Dumont, quem não conhece, lado esquerdo, depois do Parque Osiel, 1 quilômetro, lado esquerdo, indo para Indaiatuba, aeroporto, é onde nós estamos. Mas do lado direito, está as Amoreiras, Banco Itaú. Um jovem sempre pedindo dinheiro ali no Banco Itaú. Um jovem, eu encontrei ele no nosso bairro um dia, andando, bem vestido, normal, me parou, pediu ajuda, pediu isso, pediu aquilo, e eu encontrei esse jovem um dia lá no Banco Itaú, totalmente entregue ao vício das drogas. Havia uma viela ali que foi fechada, eles ficavam ali, literalmente usando droga dia e noite, e nós tentamos ajudá-lo, tentamos falar com ele. Aí um senhor que tem firma do lado me disse assim: pastor, esse jovem, ele é de uma classe média para alta de Campinas, sua família é uma família de posses. De vez em quando a família para aqui, ele tem um filho, para o pai e para a mãe, vem com o filho dele, e eles choram dizendo: filho, pelo amor de Deus, volta para casa. Nós pagamos todos os tratamentos possíveis. E ele disse que já presenciou, porque a viela fica bem do lado da sua firma. Esse rapaz chorar, mas não conseguia abandonar as drogas. A última vez que eu o encontrei, ele tinha amputado uma das pernas porque
o problema da droga afetou, não sei se diabetes, tudo junto. Tudo isso porque um dia esse jovem perdeu a cabeça. Deus disse para Caim: eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim perdeu a cabeça, talvez por inveja, podemos declarar aqui, e ódio. A Bíblia diz que Deus se agradou da oferta do seu irmão, e dele, Deus não se agradou da oferta dele. Ele fez alguma coisa errada, porque Deus não faz acepção de pessoas. Zidane, talvez por irritação, no momento, nervosismo, sangue quente. Cuidado para tomar decisões quando estiver com a cabeça fervendo. O Bruno, por um temperamento não controlado, talvez por prepotência, arrogância, achar que porque tem dinheiro pode todas as coisas. Tem políticos perdendo a cabeça e agora começa a vergonha, porque acha que porque tem poder, acha que porque tem uma posição pode fazer todas as coisas, e ninguém pode fazer tudo o que quer. Existe um limite para cada pessoa estabelecido. O pastor, esse jovem que eu mencionei, perderam a cabeça por drogas, por tentações. Muitos perdem a cabeça hoje por prazer do pecado, por exemplo. Houve um momento que até o grande rei Davi perdeu a sua cabeça, por um momento de um prazer, por um momento de desleixo, ele perde a cabeça, e há consequências para a vida dele. Para o resto da vida houve consequência, mas houve arrependimento. Absalão perde a cabeça, por ser desleal com o seu pai, por manter um coração desleal para com o seu próprio pai. Ele perde literalmente a própria cabeça. A Bíblia diz que ele fica pendurado pela cabeleira, e é morto. E morre, perde a vida, perde a direção de Deus. Muitos perdem a cabeça por muitos problemas. Tem gente que perde a cabeça por alianças erradas. É uma coisa que eu tenho falado muito como pastor lá na igreja. Cuidado com quem você faz aliança. Tem alianças que nos distanciam de Deus, nos distanciam da vontade do Senhor, e às vezes nós perdemos a cabeça. Deus disse para Caim que o pecado estava à porta do seu coração, e que era a responsabilidade dele dominá-lo. Mas como diz o louvor conhecido, todo dia o pecado vem, e faz o que, irmãos? Todo dia vem as tentações e... Todo dia vem convites para a gente, na linguagem dos jovens aí, desistir de tudo e chutar o balde. Quantas vezes nós fomos tentados, fala sério, nosso emprego, às vezes até nosso ministério, quando as pressões, e de repente a gente começa a ser pressionado, e se nós não tivermos cuidado, nós podemos errar na decisão. O pecado chamou Caim, e infelizmente ele aceitou o convite e foi com ele. E por causa disso, viveu como fugitivo, diz o versículo 14, e errante pela terra. É por isso que essa reflexão, ela mexe conosco. Cuidado, portanto, para não perder a cabeça. E o que fazer para não perder a cabeça? Algumas coisas que eu quero falar aos irmãos. Primeira coisa, cuide de si mesmo. O apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 4,16, tenha cuidado de ti mesmo. Esses dias eu preguei essa mensagem para os jovens, não essa, mas este versículo, eu falei, você é perigoso, hein, meu? Cuidado com você mesmo. Tenha cuidado de ti mesmo. Isso nós temos que entender, porque às vezes nós podemos ser perigosos para nós mesmos. Vou dar um exemplo aqui, muito prático para a gente entender. Se você negligenciar o seu corpo, não cuidar da sua saúde, você pode ter problemas sérios. Se nós não cuidarmos da nossa alimentação, nós não tivermos o cuidado com o nosso corpo, vai chegar uma hora que ele vai começar a reclamar. Vai começar a dar sinais que é preciso parar, é preciso fazer alguma coisa. Eu decidi, irmãos, uma coisa que, pessoal, levar meu pai no hospital. Meu pai sofrendo com enfermidade, diabetes alta, mas sempre teve aquela vida desregrada, sabe aquele negócio de que, aqui não pode, eu vou morrer, posso comer o que quiser, e de repente começou a perder a visão.
Um homem ativo não consegue mais trabalhar. Um homem não consegue. E um dia, nessas idas e vindas, levando meu pai para o hospital, eu despertei sozinho. Eu estava lá esperando 5, 6 horas de espera no hospital público. E eu pensei comigo, falei, olha, daqui 15 anos, se eu não cuidar da minha saúde, eu que estarei aqui, meus filhos correndo atrás de mim, me levando para cima e para baixo. 91 quilos eu estava. Aí eu cheguei em casa, falei para minha esposa, a partir de hoje, é decisão minha, a partir de hoje eu cuido da saúde. A partir de hoje não entra mais refrigerante na minha boca. A partir de hoje eu vou cuidar da minha saúde e vou fazer exames, vou começar, porque eu quero chegar lá na idade que o meu pai está. E ao invés de eu ir para um hospital com meus filhos, eu quero passear com meus filhos e netos. Eu quero se divertir com eles, com saúde. Fazem 4 anos isso. 4 anos. Mas são sinais. Cuide de ti mesmo. Ao contrário, irmãos, também funciona se você tiver uma alimentação saudável, se exercitar regularmente, com certeza terá uma qualidade de vida melhor e você vai viver uma vida com saúde perfeita para a glória do Senhor Jesus. Paulo diz, cuide de ti mesmo, dizendo para Timóteo, com relação à saúde, à doutrina, à vida, e foi o que Caim não fez. Ele fez algo errado, ele ofertou algo sem adoração, sem gratidão. Foi por isso que Deus não aceitou. E ele sabia que havia desagradado a Deus. Deus disse para ele, se você estivesse certo, seria aceito, mas você procedeu mal. Se você tivesse feito a coisa certa, meu filho, você seria aceito, mas você fez uma coisa que eu não agradei. E ele então não aceita, não cuidou de si mesmo. Eu, como pastor, tenho ciência que nós temos que prestar conta individualmente, cada um vai prestar conta diante do Senhor, e nós precisamos entender isso, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Cuide de ti mesmo. Agora, como cuidar de si mesmo? Como ter essa prática? Aí entra para umas dicas bem práticas. Tem que ter autodisciplina. Eu pregava ontem para os nossos jovens, e eu disse para eles o seguinte, olha, alguns anos atrás, há mais de, coloca aí, 18 anos atrás, eu fiz para mim algo que seria a espinha dorsal daquilo que eu queria viver. Algo pessoal meu. Eu disse para ele, eu escrevi isso. Como que eu queria viver? Segundo a vontade de Deus. Coisas bem simples. Eu falei assim, pregando para eles que nós estamos lá num tempo de falar sobre santidade. Eu disse para eles, eu decidi viver uma vida de santidade. Eu decidi viver uma vida de servo, tudo com letra S. De servo. Não importa o que Deus vai fazer, não importa se Deus vai me levar para uma rocha mais alta, financeiramente falando, ou não, não importa. Eu quero viver uma vida de servo de Deus por toda a minha vida. Eu quero ser uma pessoa que leva Deus a sério. Eu quero ter uma vida saudável. Eu quero, esse saudável eu acrescentei agora. Eu quero ser uma pessoa que sonha. Autodisciplina. Paulo diz aos irmãos de Corinto, aquele pois que pensa estar de pé, veja que não caia. Ore mais, vigie mais, esteja mais perto. Outra coisa que nos faz cuidar de nós mesmos, prestar conta a alguém. Esse negócio que nós estamos fazendo toda semana tem sido fantástico para nós. Sirvo a Deus há mais de 20 anos no ministério. E o Jonas me liga em janeiro do ano passado, dizendo desse projeto. Eu disse para ele, irmão, isso é uma coisa muito, muito boa. Nós não conhecíamos de nos encontrar, não tínhamos contato. Esse negócio é um negócio muito bom, de estarmos juntos, de prestarmos contas um para o outro, de chorarmos juntos, de chegar a um nível de intimidade, que esse é o objetivo, de um cuidar do outro, não de cuidar da vida, mas de um estar preocupado com o outro. E eu tenho para quem prestar conta. O pastor de vocês é um daqueles que eu escolhi, para ser um desses mentores e amigos que, quando tiver que chorar, vamos chorar junto, tiver que desabafar, vamos crescer junto. Prestar conta a alguém, todos nós precisamos disso. E eu estou trazendo essa visão para a igreja local, a nível de liderança e membresia, de um cuidar do outro, de um discipular o outro.
Outra coisa que me faz ter esse cuidado de mim mesmo, não se isolar, não se afastar. Caim chamou o seu irmão e foi ao campo e se isolou. Caim se afastou de todo mundo com outras intenções. E a Bíblia diz que quando a gente começa a se isolar, quando começa a se afastar, a gente começa a perder a direção do Senhor. Davi caiu porque estava sozinho num momento que ele sempre ia para a guerra, e de repente fica sozinho no palácio, se isola um pouco, e ele vê uma mulher sensual e cai no pecado. Nós não podemos nos isolar. Não se isole da comunhão da tua igreja. Não se isole das atividades que Deus tem levantado homens de Deus para colocar, para que você possa participar, para que você possa crescer. Então, o que fazer para não perder a cabeça? Cuide de si mesmo. Outra coisa, fuja enquanto é tempo. Renuncie às tentações enquanto é tempo, porque muitos perdem a cabeça, porque querem enfrentar aquilo que é mais forte do que eles. Temos exemplos bíblicos, temos exemplos, talvez você conheça alguém que não ficou atento a uma orientação de alguém, de repente perdeu a cabeça, perdeu a família, perdeu um projeto de vida, porque não fugiu enquanto é tempo. José, a Bíblia diz que ele foge. José era um homem de Deus. José foi usado pelo Senhor. De repente uma mulher põe os olhos em José e quer pecar contra ele. José temia Deus. José, eu não posso pecar contra o meu Senhor, nem contra o teu marido que me deu emprego e que me abrigou em sua casa. E essa mulher então, sempre tentando, até o ponto desse moço ter que fugir. Sabemos que aconteceu uma calúnia com relação a ele, foi preso injustamente, mas José fugiu. Nós temos também que fugir para não perder a cabeça. E isso é uma orientação pastoral minha particular, do sexo oposto. Nós precisamos entender isso. Um dos grandes homens de Deus que Deus usou para abençoar os Estados Unidos, o pastor Billy Graham. Foi feita uma entrevista com ele, porque nos Estados Unidos, infelizmente, muitos perderam a cabeça. Pastores consagrados, homens de Deus consagrados. Um que todos talvez conheçam, Jimmy Swaggart, perde a cabeça, cai em adultério e perde o brilho do seu ministério, daquilo que Deus tinha feito. E um dia perguntaram para Billy Graham qual era o segredo. Ele disse que o segredo era sempre estar atento com relação ao sexo oposto. Ele nunca contratou uma secretária para estar com ele, uma secretária jovem, nunca ficava sozinho, não dava essa chance para que as pessoas não pudessem falar. E isso é uma coisa que nós temos que tomar cuidado. Eu ensino isso lá na igreja. Homens, cuidado com o adultério. Irmãos, como é triste quando a gente tem que se deparar com uma família que foi dizimada por causa deste pecado. Provérbios nos ensina muitas coisas. Provérbios 5, versículo 2 ao versículo 5, uma resumida: os lábios da mulher adúltera destilam favo de mel, mas o fim é amargoso, seus pés descem à morte. Mulheres também têm que tomar cuidado com esse negócio. Esses dias recebemos um áudio, minha esposa recebeu um áudio de uma família, não é da nossa igreja, uma família que também infelizmente foi desfeita, porque uma mulher também acabou caindo na tentação. Esse negócio de mensagens, e de repente o seu esposo pega, e aí se separam. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as suas próprias mãos a derruba. Como pastor eu ensino isso na igreja, e tem gente que não aceita, e cada um, por exemplo, eu não dou carona para a mulher, quando eu estou sozinho. E oro para não encontrar nenhuma irmã no meio do caminho. Meu Deus do céu. Eu oro, Senhor, não quero encontrar. Se eu estou com a minha esposa, sim. Porque existe um princípio. Fuja da aparência do mal. Pessoas podem falar. Nada pode ter acontecido, mas pessoas podem falar. E nós, então, temos que tomar cuidado. Porque a Bíblia diz que o pecado, ele
né, nos cerca, ele fica, né, nos cercando. A Bíblia diz, Hebreus fala, que o pecado tenazmente nos assedia. E nós temos que então correr a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Amém, irmãos? Fuja disso. Tenha cuidado com isso em nome de Jesus. Tenha cuidado, eu brinco com alguns homens, nós temos ministério de homens lá. Eu brinco com alguns homens, olha, quando começa, homens casados, e começa, aí vem, tem uma tentação lá no serviço, irmão, não é que você é bonito não. Brincando com alguns. O diabo quer ceifar a família. O diabo quer destruir. Ele está procurando alguém para tragar. Resistir-lhes firme na fé. A Bíblia diz, né, e ele fugirá de vós. Mas tem coisa que é maior que nós. Fuja. Saia. Né? Há muitas coisas que nós podemos falar. Por exemplo, fugir da avareza. A Bíblia nos ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Fugir. Paulo fala, tu porém, homem de Deus, foge dessas coisas, dizendo a Timóteo, muitos, amando o dinheiro, caíram em cilada, perderam a fé, esfriaram na fé, e nós temos visto líderes espirituais caindo nisso, homens perdendo a fé, perdendo a direção de Deus, perdendo a cabeça por causa de dinheiro, escândalos acontecendo. Jesus disse, ai daqueles pelos quais vem o escândalo, é necessário que venha. Mas nós podemos então estar atentos, guardar o nosso coração, para não cair na avareza, não cair nisso e perder a direção de Deus. Há um tempo atrás eu fui convidado, e literalmente levado a lugares que, para muitas pessoas seriam atraentes. Eu fui, pagaram tudo, bênção, ganhei oferta para ir, ganhei roupa, caríssima. Eu estava construindo minha casa, quando eu soube o preço daquela roupa, eu falei, será que eu não posso vir trocar para comprar tijolo? Sério? A loja, aquela loja chique do shopping, a camisa ficou grande, eu fui lá trocar a camisa, ganhei tudo, sapato, meia, cinto, terno, tudo, bênção. Bênção, irmão, glória a Deus, né? Eu recebi tudo aquilo, bênção. Aí eu voltei, fui na loja. Aí você olha para a loja assim, meu Deus, eu não sabia que custava aquilo. Eu falei, Jesus amado, será que eles dão em dinheiro o negócio? Aí eu fui, a camisa não serviu, antes de entrar, olhei para a vitrine assim, eu falei assim, olha, aquela camisa bonita está em promoção. Eu vou trocar essa que me deram, eu vou pedir aquela e eu pago a diferença, acho que dá, né, se for um pouquinho. Aí eu fui, falei pro cara, ó, a camisa ficou grande, tem que arrumar o terno, não sei o quê. Eu gostei daquela camisa, aí eu pago a diferença. Aí o homem olhou para mim e falou assim, aquela camisa, essa aqui custa 3 vezes mais que aquela. Eu olhei, essa camisa aqui é não sei o quê. Aí eu falei assim para ele, dá uma camisa aí. Fui embora, sou grato a Deus, mas aquilo tudo não me atraiu. Aquilo tudo me deixou com medo, porque eu comecei a ver aquilo tudo, até um dia eu tomar uma posição e falar assim, opa, até a página 9 eu vou, a página 10 não. Meu ministério não está à venda. A minha vida não está à venda. Até aqui sou grato por tudo que você fez, abençoou, mas nessa visão eu não entro, isso não me atraiu e me deixou com medo. Cuidado com a avareza. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Fuja de alianças que te levam para longe de Deus, para longe de amigos verdadeiros e para longe da simplicidade do Evangelho. O que fazer para não perder a cabeça? Estou encerrando. Com muita humildade, irmãos. Aceite correção. Caim não aceitou. Aceite. Caim, ao invés de aceitar a correção de Deus, ficou irado, acabou perdendo a sua história. Caim, por não aceitar ser corrigido pelo próprio Deus, que é amoroso. Ele viveu se escondendo. Ele mesmo diz, agora eu vou viver como errante, se escondendo da presença do Senhor.
Tem gente que precisa aprender a controlar temperamento. Tem gente que precisa aprender a aceitar as correções. Senão vai viver se escondendo, fugindo, misericórdia. A Bíblia diz que Deus, Ele corrige a quem ama. Hebreus fala: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem se desmaies quando por Ele és reprovado, porque o Senhor Deus corrige a quem Ele ama. Davi chega a dizer, no Salmo 141, versículo 5, fira-me o justo. Será um favor? Será um favor que eu vou receber? Fira-me o justo, será como óleo sobre a minha cabeça. Fira-me o justo, quando um justo, algum amigo vem, e na direção do Senhor começa a trazer uma palavra aos irmãos de repreensão. Cuidado, estou percebendo isso, estou vendo que o irmão está perdendo essa essência, olha, estou vendo que você está meio afastado. Se alegre, aceite a correção, para que não venha perder a sua cabeça. O jovem que eu falei, minha esposa disse: escreve uma carta para ele. Vou escrever uma carta para ele, tentando consolá-lo. Mas quantas vezes foi corrigido, foi exortado a voltar para os caminhos do Senhor, foi assistido. Jovens da igreja, o meu próprio filho foi na casa dele junto com os outros jovens. Nós vamos lá na casa do Nico, nós vamos atrás dele, olha, vamos, volta para a casa do Senhor, levamos para o acampamento, e não aceitou correção. Por último, o que fazer para não perdermos a cabeça? Não demore para se arrepender. Davi perdeu a cabeça, eu disse, pecou. Mas ele se arrependeu bem rapidinho. Quando foi confrontado por um profeta sábio, Natã, ele aceitou correção, ele se arrepende, ele pede para Deus restituir a alegria da salvação, para Deus não tirá-lo e não expulsá-lo de sua presença, como Caim o fez, saiu da presença do Senhor. Davi entendia isso. Davi: pequei contra o Senhor, tenha misericórdia e perdoe, e Deus o perdoou. Pedro também perdeu a cabeça, negou Jesus, no momento de tensão, de pressão da vida. O Senhor é preso, sabemos que Pedro, ele perde a cabeça, ele nega o Senhor, mas quando ele ouve que Jesus ressuscitou, que Jesus tinha e queria dar mais uma chance a ele, Pedro se arrepende. Pedro é cheio do Espírito Santo e tem uma trajetória de vida abençoada na presença do Senhor. Saul, para quem conhece a história, perdeu a cabeça, mas demorou para se arrepender e teve chance de fazê-lo. Perde a cabeça, não quer nem saber, e começa a fazer as coisas. O profeta Samuel vem: seu, sabia que não podia oferecer sacrifício. E aí começa a dar um monte de desculpa. E depois desobedece de novo, quando lhe é dada uma ordem para destruir totalmente os inimigos, tudo, ele pega o melhor, o rei dos inimigos, ele traz vivo. Samuel chega: aconteceu? Estou vendo barulho de ovelhas. Que barulho é esse? Pecado faz barulho. E aí Saul devia se arrepender de novo. Ele fica na defensiva, não aceita a correção, demora para se arrepender. Final dele, morre, ele perde a cabeça e morre. Na verdade ele se mata, a Bíblia diz. Seu filho Absalão morre também, um que perdeu a cabeça. O nosso personagem, Caim, teve a chance de se arrepender, mas vemos pela história que ele preferiu continuar com um plano maligno. Ele continuou com um plano maligno de matar seu irmão. Deus fala com ele: Caim, antes dele cometer esse pecado terrível, primeiro assassinato da história da humanidade, porque você está irado, filho. Se você tivesse feito a coisa certa, você seria aceito. Você não fez, você procedeu mal. Melhor aí, meu. Ajusta a vida aí. Ele demorou para se arrepender e acabou escolhendo
o seu destino, longe da presença de Deus, longe da sua família e amigos. Iria viver se escondendo, fugindo, errante pela terra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a mensagem sirva como um alerta para todos nós, porque segunda-feira está aí, e a tentação vai bater na porta. Os convites vão bater e vão nos chamar. E nós temos que então, portanto, como a música nos ensina hoje, eu escolho Deus. Eu prefiro ser amigo de Deus. Eu escolho servir o Senhor. Que nós consigamos, irmãos, em nome de Jesus, vamos nos pôr de pé. Que nós consigamos aquilo que Caim não conseguiu fazer. Que nós consigamos fechar a porta. Deus disse para ele: o pecado jaz à porta, meu filho. E é você que tem que dominá-lo. É você que tem que tomar uma posição e falar: não quero. O Senhor começou uma história na minha vida e eu quero ir até o final. Eu quero ser uma bênção na mão do Senhor. Gostaria que você fechasse seus olhos. E que você falasse com Deus. Eu não costumo fazer apelo, nem na nossa igreja. Se o pastor Clésio quiser fazer o apelo, é uma palavra que Deus colocou no meu coração. Cuidado para não perder a direção de Deus. Cuida de ti mesmo. Fuge enquanto é tempo. Seja autodisciplinado. Aceite correção. E não demore para se arrepender. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Eu passo a palavra ao pastor de vocês, no nome de Jesus. Continue com seus